Olá a todos! Estamos aqui mais uma vez com o Olhar Agro na Educação, nosso podcast da De Olho no Material Escolar. E hoje nós estamos num momento muito especial. Estamos comemorando, dia 14 de junho, os 5 anos da nossa associação. E temos muitos motivos para celebrar. E para isso, estou contando aqui com um timaço de pessoas maravilhosas que fazem parte do dia a dia da De Olho. Muitas das nossas diretoras. Nós temos aqui a Luciana Cione Bastos, a Ana Silvia Blanco Araújo, que são nossas diretoras de operações. Estamos com a Andréa Bernabé e Teodora Littkemeyer, que são nossas diretoras institucionais. A nossa vice-presidente, Ana Nery Terra Souza, representando então a presidência. E eu representando a nossa diretoria de comunicação, Michele Birk, falando com você sobre essas nossas últimas conquistas e também o nosso trajeto até aqui. É um grande prazer recebê-las, minhas queridas amigas, colegas da De Olho, Obrigada. para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que nos deixa tão felizes. E nós vamos começar aqui falando com a Luciana, né? A Luciana, que está à frente aqui, juntamente com a Ana Silvia e a Maria Alice, da diretoria de operações, que é, né, talvez o programa com o maior símbolo da De Olho, que é o programa Vivenciando a Prática. Sim. Nós estamos falando, né, do Vivenciando a Prática, uma iniciativa presente em 84 municípios, em 14 estados brasileiros, que já impactou quase 3 mil professores e mais de 250 mil estudantes. Quando olhamos para esses números, eles são realmente impressionantes, mas por trás deles existem muitas histórias. Eu queria ouvir de você, Luciana, justamente o lado humano desses resultados. Qual foi a experiência que mais te marcou nesse último ano? E se existe alguma história, junto com um professor, uma escola ou de algum estudante, que tenha feito você perceber, na prática, a dimensão do impacto do trabalho que estamos fazendo? Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Luciana, como a Michi apresentou, estou à frente aí do Vivenciando a Prática, junto com as minhas amigas, aí, a Ana, a Michi, a Nádia. E então, né, os números, eles impressionam, né? São muitos, né? Mas o que mais me impressiona é o que está por trás deles, né? Esses momentos assim marcantes que a gente tem, que emociona, que nos traz brilho no olhar. E quando a gente, assim, o que mais emocionante é quando a gente vê o brilho no olhar desses professores e desses alunos, né? Das pessoas em geral, né? Dos estudantes em geral, que frequentam as nossas ações, seja eles em feiras, na agroindústria, em fazendas. Então, isso daí é muito impactante. E quando a gente transforma, né, a vida assim de um professor ou de um estudante, a gente sabe que isso vai agregar muito e outras vidas vão ser impactadas fora daquela ação, né? E os fatos marcantes, assim, que dentro desses 5 anos, eu tenho um caso específico que aconteceu comigo, de uma professora que chegou num evento, ela não estava assim tão preparada, acho que para participar, ela estava com uma roupa muito quente, o sol era muito forte, e ela estava sem calçado fechado, sandália, e aí era muita poeira, ela estava incomodada com tudo aquilo, e ela chegou para mim, ela falou que ela não estava gostando, que ela queria ir embora. Aí a gente trabalha, né, o acolhimento, a empatia, e aos poucos fui conversando e trazendo ela próxima. E o que aconteceu? No final da visita, ela veio agradecer, pedir desculpa e que ela amou muito, que ela ficou muito impactada com todo o carinho que ela recebeu, com todo o conhecimento que ela recebeu, e pediu que se no dia seguinte ela poderia participar com a família dela, trazendo os filhos e o marido. Então foi assim, para mim foi uma história muito marcante. E nós temos, né, assim como referência, a nossa principal história que aconteceu lá no sul do país, com uma participante que também chegou nessa forma, né, um pouco assim, entediada, não querendo estar tanto naquele momento, mas isso também é uma característica do jovem, né? Sem talvez aquele nível de motivação necessário, e com todo o nosso acolhimento, com todo o nosso carinho, com toda a nossa empatia, a gente vai trazendo esse jovem, esse público, né, a sentir pertencimento à nossa, o que a gente oferece. E foi muito legal, porque depois ela acabou participando de um concurso, ela ganhou o concurso,
e realmente teve um impacto muito grande na vida dela, na vida da família, e hoje o que ela contribui com a sociedade, com tudo que a De Olho ofereceu para ela, né? Então, acho que o Vivenciando a Prática, ele tornou-se uma marca da associação De Olho no Material Escolar, porque ele nasceu de um propósito genuíno, né? Ele acredita que a educação pode transformar uma realidade. Então, é essa mensagem aí que eu deixo aí para vocês. Realmente, todo mundo aqui já teve a oportunidade de participar do Vivenciando a Sim, Prática sim, e ninguém sai do Vivenciando do mesmo jeito que entrou. É é, aquele momento que nós realmente aprendemos muito mais do que ensinamos, né? sim, Compartilhando as histórias. É com realmente certeza. é uma delícia participar. E já aproveito para convidar todas as pessoas que estiverem assistindo, que tiverem essa Sim, curiosidade, essa vontade de participar do Vivenciando a Prática, entre em contato conosco, que ele realmente ele entra no coração de cada um de nós. E Lu, assim, olhando para frente, é, qual é o compromisso com o programa? Vocês têm, né, a diretoria de vocês tem esse é, desafio de ampliar para mais sim, municípios, sim, sim. mais estados, mais professores? O que que você enxerga como novas evoluções para E, essa realmente essa marca que é da De Olho, que é o Vivenciando a Prática? com certeza, né? Sempre a gente quer o melhor, o maior, né? Mas, por outro lado, assim, a gente pensa, nós queremos aumentar o alcance do Vivenciando, sim, né? O Brasil é um país de tamanho continental, né? Ele é muito grande e a gente entende que muitas comunidades ainda precisam, e é um prazer para que a gente leve para esse público tudo que o Vivenciando oferece. Mas nós também temos uma outra preocupação, né? Não só em crescer em números, mas sim aprofundar o impacto que esse programa oferece, né? Por exemplo, acompanhando a evolução da educação, ampliando as necessidades levando, né, suprindo a necessidade que esse público nosso, né, que são os professores e os estudantes, eles precisam ampliar o uso da tecnologia, despertar o protagonismo desses estudantes. Então, não é só aumentar o número de ação, mas sim aumentar o número do protagonismo dessas pessoas que participam, né? O que a gente tem em mente, né? Então, para isso, a gente precisa promover uma educação que tem muito mais significado, que ela seja mais humana e que realmente ela seja transformadora, né? Então, qual que é o meu compromisso enquanto diretor operacional, né? Juntamente com as minhas amigas aí que fazem parte desse programa, a gente assume em trabalhar para que o programa continue crescendo, mas e que cada vivenciando a prática, que ele possa realmente levar a essência, né? E qual seria a essência da Associação de Olho no Material Escolar, né? É que cada estudante impactado, ele seja impactado por meio da educação, e esse impacto educacional, ele melhora o futuro, né? Então, Isso mesmo. melhora esse futuro em geral, né? Nas questões sustentáveis, nas questões de desenvolvimento da humanidade. Então, Perfeito. primeiro momento, a gente está trabalhando com pessoas, né? E a gente quer um futuro próspero. É isso. Isso aí, muito obrigada, Lu. E Nada, foi um continuando prazer. E continuando o nosso assunto aqui com a Ana Silvia, que é a nossa diretora operacional e também um braço da diretoria financeira. A Ana Silvia é quase uma faz tudo, né, aqui nas diretorias. A Sim. Ana também é responsável por algo muito importante, de grande impacto na De Olho, que é o nosso teatro Se Liga no Campo. É, o nosso teatro já atingiu mais de 20 mil estudantes, 931 professores, em 7 estados brasileiros, de norte a sul, 24 municípios, com 58 apresentações. E, qual é o impacto desse teatro na vida das pessoas? E qual é o impacto desse teatro, Se Liga no Campo, às nossas ações da De Olho, Ana Silvia? Bom dia, pessoal. Olha, a ideia do teatro, quando iniciou, a gente ficou assim, será que isso vai dar certo ou não, né? Mas, por fim,
ele traz muito mais do que um aprendizado sobre o tema. Nesse teatro que a gente já vai para o terceiro ano apresentando ele, ele mostra a evolução da agricultura de uma forma lúdica para as crianças, desde os primórdios, onde faltava alimento, até a alta tecnologia de hoje, onde a gente exporta alimentos, né? E vai contando de forma engraçada, e as crianças, os jovens, os adolescentes, que não é só para criança, não, é para todas as idades, né? Começa a olhar de outra forma, quais são os desafios que a gente tem ali dentro também, os problemas, né? E nesses 3 anos, além de levar esse conhecimento, levou a arte. Muitos lugares que o teatro chega, as crianças nunca viram teatro. Então, levou um tema interessante, de grande conhecimento, e levou arte para eles também, essa possibilidade, né? Atuação, música, tudo está presente. Então, o teatro se liga no campo tem sido um sucesso. Ele é patrocinado pelas empresas via Lei Rouanet, e nós, aproveitando o gancho, Michele, estamos com outro teatro em andamento para trazer o tema pecuária, agropecuária, a pecuária, e falarmos da importância da carne e de toda a sua cadeia produtiva, como que isso funciona para as pessoas entenderem, né? E esse aí nós estamos em fase de captação, tá bom? Excelente. E a pecuária tem algo muito, muito grandioso para mostrar, que é a sua sustentabilidade, né, Ana Silvia? Toda a parte de reciclagem, 100% do lixo que é produzido, digamos, ele é reaproveitado em luxo, né? O lixo que vira luxo para outros setores, como a ração, por exemplo. Então, realmente é algo que precisa ser mostrado para nossa comunidade. E para isso, Ana Sim. Silvia, nós precisamos, né, de empresas que nos ajudem, que estejam conosco, né, como você disse ali com a Lei Rouanet, que é uma das formas de patrocínio. E como você identifica, Ana, o que é primordial para o relacionamento com essas novas empresas, para esse apoio, tanto ao Vivenciando a Prática, quanto ao teatro, às nossas ações? Então, a gente percebe que as empresas têm uma necessidade em estar fazendo parte desse apoio à sociedade, e às vezes, por desconhecimento, o que eu acho importante eles saberem da gente, que nós não estamos levando, o que nós estamos trazendo é conteúdo para os jovens. Então, a gente sabe que ajudar montando uma escola, montando uma coisa, ajudando com a estrutura, todo mundo gosta de ajudar e ver que o tijolinho subiu. Mas o conteúdo, o que que eles estão ouvindo, como é que estão preparando esse jovem para ser um cidadão de bem, e ser bom para a sociedade, né? E bom para ele mesmo, para a família dele, ele tem que ter conteúdo. Então, a empresa que entendeu que a gente leva um trabalho diferente, né? Em conhecimento, e buscamos isso de várias formas, e uma das formas é mostrando com o Vivenciando a Prática, outra forma é com o teatro. Nós temos várias formas das empresas nos apoiarem, e nós precisamos dela, né? Nós precisamos mostrar o que as pessoas não sabem. Você acabou de citar sobre a parte da pecuária. Até alguns anos atrás eu não sabia sobre a reciclagem animal. E eu acredito que um monte de gente não sabe. Não sabe que o sebo, aquilo que iria jogar fora na natureza, é o segundo componente hoje no biodiesel, né? Não sabe que às vezes não sobra nada do boi, assim, vira farinha de osso, farinha de sangue, vai para ração, para outros animais que não são julgados, né? Então não sobra, e talvez essa parte de poluição, que o material às vezes não ensina muito, mas a gente mostra. E é tudo falta de conhecimento, as pessoas gostam de conhecer, porque conhecendo, elas enxergam as oportunidades, né? E as empresas, se elas entenderem que a gente traz esse trabalho mais a fundo, a gente gostaria muito dessas empresas junto com a gente, para poder ampliar, porque a gente alcança um pouco, mas a gente precisa de recursos para ir mais longe, né? E a gente faz até bastante com o pouco que tem, mas a gente precisa das empresas junto, para levar
todo esse conhecimento de pecuária, de agricultura, para muitas, para muitos estudantes, para muitas regiões, para muitos professores também, né? Então é Exatamente. isso, Michele. E, Ana, se a gente for pensar, um dos nossos grandes diferenciais, acredito que o nosso grande diferencial aqui da De Olho é justamente essa aproximação da escola com o setor produtivo. E aí nós precisamos mostrar esse setor produtivo e essas empresas precisam estar conosco também para serem mostradas. Então, nós percebemos essas empresas que têm parceria conosco, as grandes oportunidades que elas estão abrindo para os alunos, tanto pelo teatro quanto pelo Vivenciando, e vamos falar de outras ações que nós também temos aqui, né? Porque sim, é responsabilidade de todos nós, né? Da sociedade civil estar fazendo essa ponte de conhecimento entre várias áreas. Realmente, muito obrigada, E, Ana, pela. mas Pode, só pode complementar, aproveitando claro. o Uhum. último ganchinho, o último gancho. A cidade que tiver, por exemplo, igual nós temos aqui na nossa região, a De Olho atuando, a Fundação Copercito Credicitos, que tem um centro muito legal, uma fazenda ali para a gente mostrar, e o apoio do Instituto Credicitos, que patrocina isso tudo. Se a gente consegue fazer um outro tipo de venciando que é fixo, onde a gente consegue o ano inteiro, toda semana ou cada 15 dias, levar escolas e mostrar as empresas que puderem nos ajudar com isso, é fantástico. A gente tem esse programa funcionando super bem já pelo quarto ano com o Instituto. É, de todo o nono ano a gente leva, quer dizer, os jovens abrem a mente deles para quais as possibilidades que eu tenho, por que que é importante eu estudar, por que que eu preciso aprender matemática, física, química, porque você vê o que tem lá na frente precisando de você, os desafios que tem para a vida, né? Então, esse é uma forma de vivenciando a prática muito interessante, que dá para funcionar em muito lugar com o apoio das empresas. Sem apoio, a gente não consegue muito pouco, né? Obrigado, Michele. Exatamente. Obrigada a você, Ana Silvia. Obrigada por compartilhar conosco essa riqueza do trabalho do teatro também. E agora vamos para as nossas relações institucionais, aqui com as nossas diretoras institucionais, Andréia e a Teodora. Vou começar falando com a nossa diretora Andréia Bernabé sobre o nosso Plano Nacional de Educação, que foi realmente uma das grandes conquistas institucionais desse período de participação, né, que teve a participação da De Olho na construção desse novo plano, que foi um trabalho iniciado há cerca de 2 anos, envolvendo mais de 600 emendas protocoladas e resultando na aprovação de quase 70% dos pontos prioritários defendidos pela De Olho. Andréia, o que mais te marcou nessa verdadeira maratona de articulação técnica e institucional? Bom, bom dia a todas aqui, nossas diretoras, bom dia aos nossos ouvintes, né, desse podcast. Uma satisfação enorme, uma alegria enorme também saber que nós estamos aí no 5 anos de existência, muitos trabalhos maravilhosos, como foram comentados aqui, e com certeza, né, a parte legal, legislativa do processo de educação, ela é fundamental, é a base de tudo isso que a gente discute no dia a dia e nos nossos programas. E o PNE, ele foi realmente um trabalho que marcou muito, e o que mais marcou, assim, para de olho no material escolar, nessa caminhada foi assim a esperança, né? O trabalho árduo, porque não é uma tarefa fácil discutir educação num país que sempre coloca a educação como discurso principal. Então, para nós foi assim um desafio grande, foi um aprendizado. Nós tivemos a oportunidade de transitar e transita atualmente, né, o tempo todo em Brasília, mas durante o PNE foi uma caminhada assim, onde nós tivemos que conversar com todos os poderes, vamos dizer assim, né, dentro do nosso parlamento. Tivemos a oportunidade de ouvir ambos os lados, né, do PNE. Como você falou, o primeiro texto ele veio assim totalmente distorcido para a nossa realidade, como a gente entende para ter uma educação de qualidade. E nesse período nós passamos a entender o Plano Nacional de Educação,
nós tivemos que estruturar profissionalmente essa área dentro da De Olho, não só a área técnica educacional, mas também esse profissionalismo de sentar para conversar sobre o Plano Nacional de Educação. Nós tínhamos vários pontos assim, de como é que eu vou dizer, até assim, triste de saber que um país às vezes não tem a preocupação com uma segurança na escola, né? Como que um professor, um aluno vai para uma escola e não tem uma segurança para estar lá dentro estudando? Então, foram pontos assim, básicos, por exemplo, o governo não pensar que nós temos que dar toda a atenção para a educação nos primeiros anos dessa criança. Então, foram vários pontos, foram várias discussões dentro de Brasília, e no final disso tudo, nós saímos vitoriosos. Eu, assim, considero que foi uma vitória muito grande, porque até então não se tinha tantas instituições, tantas pessoas preocupadas em realmente discutir a nossa educação tecnicamente de alto nível, e hoje a De Olho, ela é protagonista nesse ambiente. A De Olho conquistou um espaço não só no nosso país, mas também hoje a gente é referência em outros países, né? Então, isso trouxe uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, trouxe para nós também uma responsabilidade muito grande, porque hoje a De Olho, ela é uma referência, e não é só uma referência para discutir educação no agro, não, gente. A gente discute educação de uma forma ampla, globalizada. Então, isso para nós é uma alegria muito grande e também nos traz uma carga maior de responsabilidade, uma carga maior de estar sempre acompanhando tudo isso que vai acontecer e o que vem pela frente, né? Porque a gente quer um país melhor, a gente quer ter uma associação também que seja aí representativa e que tenha que a sociedade enxerga o nosso verdadeiro papel, que é trazer uma educação de qualidade e que tenha, assim, como fundamento a ciência nos livros, independente de qualquer coisa. Exatamente. E parabéns pelo trabalho da diretoria de vocês, parabéns a todas nós, a toda a população que se envolveu, que realmente foi um desafio gigantesco e estamos muito felizes, né, com esse resultado, porque hoje nós temos um plano muito mais robusto do que nós imaginávamos que teríamos. E agora, qual passa a ser o novo desafio? É um monitoramento, a governança, acompanhamento da implementação? Como garantir que aquilo que está no papel chegue de fato, né, à sala de aula, Andréia? Exatamente. Nesse caso, nós temos. Oi, acho que deu. Desculpa. O que faz nós agora, assim, o nosso papel principal a partir de agora é realmente acompanhar, verificar se realmente tudo que foi falado, tudo que foi acordado vai ser implementado. E isso só é possível através de uma grande rede de apoio, porque nós, como associação, nós somos poucos. Então, nós sim, nós dependemos da sociedade, nós dependemos de quem está lá fora, o professor, nós dependemos dos alunos, nós dependemos dos pais desses alunos, da sociedade como um todo, de entender que nós temos que ter essa participação na educação, sabe? Porque só assim nós vamos ter certeza que todo o trabalho que nós fizemos, ele realmente está sendo implementado. E não é só ser implementado, né? Nós temos também a oportunidade de, daqui a 10 anos, novamente, a gente trazer novas opções, novas sugestões, que vai cada dia mais melhorar a nossa educação. Então, esse plano, ele é para um período de 10 anos, e a cada 10 anos é feita essa discussão, é feito todo esse trabalho de analisar o que foi implementado, o que deu certo e o que não deu certo. Então, a gente vai também ter esse momento da gente se aperfeiçoar melhor, de entender melhor o nosso plano de educação, o nosso plano nacional. Então, é muito importante a participação da sociedade, e é muito importante, assim, às vezes a gente
eu brinco muito, eu falo, às vezes eu fico triste, né? Porque nós somos poucos, né? Dentro do De Olho. Se a gente for ver o nosso número de associados, as pessoas que indiretamente ou diretamente participam com a gente. Só que, assim, o que também marcou, voltando um pouquinho à primeira pergunta, gente, nós fizemos um grande barulho, nós fizemos uma grande diferença no nosso país, sabe? Você falar assim. Ah, quem somos nós para mudar uma lei? Nós somos muitos, nós somos grandes, nós somos gigantes. A gente mudou a realidade da educação no nosso país. Acreditar que é possível, eu não posso, nós como associação, nós temos que ter isso enraizado. E se nós mudamos o Plano Nacional de Educação, nós podemos muito mais. Então, isso é que eu trago assim e que eu gostaria que quem estiver ouvindo esse podcast pensar assim, nossa, tem algo errado aqui na minha cidade, tem algo errado aqui no meu estado. Gente, vá em frente, lute por isso, porque a De Olho é prova viva de que dá sim para fazer diferença. Nós temos vários exemplos, foram citados aqui pela Luciana, Exatamente. pela Ana. A gente consegue mudar a realidade, basta a gente trabalhar. E é assim, é por amor que a gente faz, por um país melhor. Então, assim, o Plano Nacional de Educação, ele deixa isso para nós, que é possível. É muito possível, é difícil, mas o que não é difícil hoje em dia, né? Então, Exatamente. toquemos em frente e vai dar tudo certo. Eu tenho, assim, que esses próximos 5 anos, a gente, assim, nós como apoiadores, tenhamos aí essa, essa esperança dobrada de que a gente vai conseguir fazer muito mais e melhor. Obrigada, Andréia, exatamente. E aí, quando nós falamos nesse como fazer esse acompanhamento, né, a sua diretoria, né, com você, a Teodora, a Samanta Pineda, tem um trabalho muito bacana, né, que é com o Educa Município. E falando nele, assim, Teodora, chamando você para essa resposta, estamos, né, nesse momento eleitoral e sabemos o quanto esse período é decisivo para discutir a qualidade da educação, porque a educação precisa sim ser discutida, em todos os municípios brasileiros. E o Educa Município, que é um programa, né, que você tem tocado aqui, já capacitou quase 300 porta-vozes em 20 estados. Dialogou diretamente com 26 prefeituras e alcançou um NPS, um Net Promoter Score, que é um índice que mede a satisfação dos participantes, de 85. É um índice de satisfação extremamente alto. Eu queria que você contasse para a gente em que estágio o programa se encontra hoje e o que explica essa receptividade tão positiva, né, por parte dos nossos gestores públicos. Então, Michele, todos que nos assistem através desse podcast, fazendo o link justamente entre o que a Andrea colocou sobre o Plano Nacional de Educação, quando da tramitação do plano, a De Olho começou a perceber, nós estamos aqui lutando em Brasília para construirmos um plano nacional realmente que identifique, que atenda às necessidades das comunidades e à qualidade da educação brasileira. Mas como nós poderemos ter braços para alcançar todos os municípios? Porque efetivamente as políticas públicas acontecem aonde? É no seu município, é onde você mora. Quando você recebe uma correspondência ou tem um e-mail, você tem um endereço, né? Uma correspondência, você tem rua, número e a cidade. E é no município que as políticas públicas acontecem. E constitucionalmente, a educação municipal ela é responsável por grande parte das metas estabelecidas no Plano Nacional. Então, ano passado, a gente construiu, juntamente com todo o apoio de toda a equipe técnica da De Olho, esse programa Educa Município, que objetiva justamente chegar aos municípios. E esses porta-vozes estão a cada semana, nós recebemos notícias, consegui fazer uma visita, já consegui ingressar no Conselho Municipal de Educação, já estou com uma cadeira reservada junto ao Fórum Municipal de Educação que vai discutir o Plano
Municipal de Educação. Então, o nosso programa está, neste ano, em grande expansão. E o 2026, o nosso foco é justamente esse, é capacitar, é oferecer apoio aos nossos porta-vozes para que eles consigam participar efetivamente dos conselhos municipais de educação e dos fóruns municipais de educação que, pela legislação, deverão ser formados nos municípios para discutirem o plano municipal de educação do seu município, né? E a legislação determina que até julho de 2027, todos os municípios tenham aprovado o seu plano municipal de educação. Então, o tempo é muito curto. E estamos trabalhando intensivamente neste apoio aos porta-vozes, né, para que esse programa, né, para que o plano municipal do plano municipal de educação dos municípios realmente atenda às demandas locais e regionais. E a pergunta que você fez sobre a receptividade dos prefeitos e dos gestores, ela tem sido muito boa, tem sido muito, muito positiva, porque o programa ele chega aos municípios com uma postura colaborativa, uma postura de oferecer apoio, de oferecer referência técnica e de disposição desse porta-voz, que é um cidadão comum, que é qualquer pessoa da sociedade civil, para estar construindo junto, estar colaborando com as definições das metas, das estratégias da educação do seu município. Então, realmente tem sido muito bom, né? Estamos avançando este ano, teremos novos treinamentos e oportunamente, então, estaremos divulgando. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a De Olho, que a gente vai ter muito, muito em breve um novo treinamento focado justamente no Plano Municipal de Educação. Ai, que ótimo. E existe um aspecto muito interessante aqui, né, Teodora? A educação muitas vezes acaba entrando no aspecto do campo das disputas ideológicas e partidárias. Mas o programa, ele consegue dialogar com os diferentes perfis, né, tanto secretários, lideranças, né? E qual é o segredo que temos, então, para mantermos essa isonomia e levar uma agenda baseada em evidências e resultados para públicos tão diversos? É exatamente isso. Isso é o grande diferencial do Educa Município. É manter o foco nas evidências, nos resultados e nas boas práticas, sem vinculação ideológica. E quando a gente trabalha a construção e o acompanhamento do Plano Municipal de Educação, nós estamos tratando de política pública. E política pública é para longo prazo. E isso transcende governo, transcende mandatos. E quando a gente consegue definir isso como foco e estabelecer para esse plano metas e estratégias que sejam capazes assim de produzir resultados futuros, ter uma visibilidade e produção de resultados futuros concretos para o município, isso engaja, isso realmente envolve os cidadãos, né? E por isso que a gente está conseguindo dialogar com os diferentes perfis de gestores, de prefeitos, de secretários de educação, porque quando a gente fala e trata da criança, quando a gente trata da qualidade da educação e do futuro do município, com diferentes segmentos da comunidade, porque nesse Fórum Municipal de Educação, diferentes segmentos da sociedade estão convidados a participar. A gente consegue unir tudo isso no mesmo objetivo, que é o objetivo de melhorar a vida da população daquela comunidade, né? Então, o Plano Municipal de Educação ele tem um significado muito grande, mas é importante que o cidadão, que a comunidade realmente se envolva. E o gestor público, ele gosta quando a sociedade participa, porque muitas vezes o secretário de educação se sente sozinho numa luta pela qualidade da educação, por esse trabalho árduo, e quando ele sente que o cidadão está realmente preocupado, está querendo colaborar, isso vem agregar muito.
Então, é Realmente. a oportunidade de cada um de vocês que está nos ouvindo a fazer a sua parte. Realmente. E mais um projeto que temos, né, um trabalho que temos, é o nosso Mestres no Agro, que eu convido a nossa vice-presidente, a Nanéria, a nossa tão querida Nerinha, como nós a chamamos, para falar um pouquinho sobre isso, né, que é essa continuidade, essa ligação entre cidadãos, entre setor produtivo, escolas, governo, né, e você, Ana Nery, que já conhece profundamente a realidade dos professores brasileiros, já acompanha isso de perto, né, há muitos anos, já sabe da importância e também dos desafios da formação continuada. Vamos falar um pouquinho do Mestres no Agro, que já alcançou quase 1.000 participantes em 4 estados brasileiros e mantém um índice de satisfação de 87 pontos. O que mais te chama a atenção, Ana Nery, na transformação desses educadores? E o que mais tem brilhado aos seus olhos ao longo dessa trajetória? Você está no mudo, Nerinha? Obrigada a todos, né, por essa oportunidade da gente estar aqui, podendo transmitir um pouquinho do De Olho e quais são as ações, né? Quantos projetos nós ouvimos aqui, mas, acima de tudo, quanta paixão está em cada coração de cada diretora que faz parte da diretoria do De Olho Material Escolar. E eu creio que é isso que o Mestre no Agro tem levado para os nossos educadores do Brasil, principalmente da rede estadual que estão participando. Estamos levando conhecimento com paixão. Os nossos instrutores, né, que estão fazendo parte do mestre, que levam a capacitação, o conhecimento para os professores, são pessoas apaixonadas, com conhecimento que vai além de teoria, mas vai muito mais, vai para a prática. Então, isso traz para o professor aquela paixão. Então, quando a gente recebe, né, uma ligação de um professor que participou e fala: eu decidi ser uma pessoa melhor, isso é muito profundo. Isso realmente enche nossos olhos de lágrimas e de alegria o nosso coração, porque é isso que nós precisamos, dessa paixão, dessa decisão, porque é mais do que o levar o conhecimento, é levar a segurança, é levar algo que a pessoa se transforma em vida. Quando você recebe uma outra ligação de uma pessoa que fala que ela tinha sido totalmente, né, um conhecimento totalmente transversal, que não era a realidade. E quando ele descobriu, fazendo o Mestre no Agro, a realidade realmente do conhecimento sobre o agro, ele decidiu a ser um voluntário em também levar isso para frente. É isto que o De Olho está levando para os nossos professores. É isto que o nosso Brasil precisa. Então, nós estamos tendo a oportunidade de levar este conhecimento, levarmos estas oportunidades para as pessoas entenderem a verdadeira função que elas estão ali, faz e fará a diferença para o nosso Brasil. Então, isto é a De Olho no Material Escolar, isto é o Mestre no Agro. Isso aí. É tocante ver a tua emoção, né, e de ver esse trabalho sendo realizado e realmente fazendo a diferença na educação dos nossos mestres. E olhando para os próximos anos, Ana Nery, qual é o principal desafio do programa? O que nós queremos, então, ampliar estados, alcançar mais professores, dar um salto de escala? O que vem a seguir? Olha, eu acho que o principal desafio é nós termos pessoas para estarmos juntos, multiplicando esse projeto. Então, você que está nos assistindo aí, o De Olho, né, a De Olho precisa de mais braços fortes, né? Nós precisamos, porque nós já estamos com uma demanda muito boa para isso. Nós precisamos estar, né, já estamos com nossos processos prontos, mas precisamos de mais braços. E o Brasil precisa de nós. O Brasil, os nossos queridos professores, eles precisam desta capacitação, porque eles desejam, quando o conhecimento vem com a verdade, isso faz com que nós, como ser humano, decidimos ser pessoas melhores. E já imaginou, um professor influencia mais de 200 alunos.
Então, quanto mais rápido nós pudermos multiplicar essas ações, mais resgate nós teremos, né? Vendo aí os 20%, 24% dos nossos jovens fora da escola e do mercado de trabalho, quem que nós precisamos resgatar primeiro? São os nossos professores, para eles terem segurança, para eles terem autonomia, para eles terem este conhecimento junto com a ciência, que traz segurança para eles e assim eles podem transmitir para os nossos alunos, né? Estou vivendo um momento aqui em Maracaju, um projeto muito especial também que a gente está aqui começando a desenvolver e vendo a paixão dos professores, porque eles levaram os alunos e foram conhecer uma realidade do vivenciando, e agora eles estão transformando isso na história de Maracaju, de como foi formada a cidade. E você olhar nos olhos deles e verem a motivação dos alunos ali do 6º, 7º, 8º ano, 9º ano, e vendo a motivação daqueles professores que estão transformando aqueles alunos em protagonista. E isto que o Vivenciando, é isto que o Vivenciando faz, né, com os nossos alunos quando leva nas primeiras experiências dos professores e como o nosso mestre no agro vem para complementar, para fazer algo sólido dentro da nossa administração e da nossa gestão dentro das escolas, né? É isto, e é isso que eu creio que o De Olho quer transmitir e deixar para todos vocês aí. Vem junto conosco. Precisamos de mais, precisamos da sociedade civil fazendo a diferença. Muito obrigada. E você que está nos acompanhando teve a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o trabalho da nossa diretoria institucional, da nossa diretoria de operações, da nossa vice-presidente falando do Mestres no Agro, que é um trabalho da nossa diretoria técnica. Nem todos puderam estar aqui conosco, nem todos os diretores puderam estar aqui conosco. E eu vou falar um pouquinho da minha diretoria, né, que é a diretoria de comunicação, que eu tenho a honra de trabalhar juntamente com a Marian Wolters e a Fernanda Slutz, que é uma diretoria que tem a missão e a grande alegria de poder conectar todas essas áreas da De Olho, né? Estou aqui diretamente envolvida com cada uma de vocês, além de aproximar os associados, a imprensa, o setor produtivo, os pesquisadores, as editoras, que são nossas grandes parceiras, a sociedade. Falando um pouquinho desse ano, 2026, de janeiro a maio, nós tivemos 4 artigos publicados em alguns dos veículos mais relevantes do país. Nós tivemos 11 entradas ao vivo na Band News TV, onde nossa presidente, Letícia Jacinto, nosso vice-presidente, Henrique Lago, estiveram ali falando sobre educação. Tivemos mais de 60 contatos ativos com jornalistas para ampliar o debate sobre educação. É isso que a Andréia vinha dizendo, colocar a educação, né, na voz de todos para que ela seja discutida. E tudo isso, pessoal, ele foi construído por meio de muito relacionamento, credibilidade e diálogo constante. Também temos um orgulho imenso do nosso relacionamento próximo com as editoras, os pesquisadores, os parceiros institucionais, sempre buscando construir pontes em torno da melhoria da qualidade da educação. E ontem, tenho a alegria de compartilhar com vocês, demos um grande e importante passo na assinatura da parceria com a Unesp para a realização de uma nova pesquisa nacional. Quem nos acompanha sabe que lá no início da associação realizamos, em parceria com a FIA, uma pesquisa para saber como que o agronegócio era tratado no material escolar. E agora, né, esses 3 anos depois, estamos tendo a oportunidade de realizar uma segunda pesquisa para que façamos esse comparativo, né? Estamos repetindo esse exercício justamente para entender o que mudou, quais os avanços que ocorreram, quais os desafios que ainda permanecem, porque nós aqui na De Olho, nós acreditamos que as boas decisões, elas precisam ser orientadas por evidência. E também, olhando para frente, nós queremos ampliar ainda mais o nosso alcance, fortalecer a nossa relação com os associados e aproximar cada vez mais o setor produtivo e a agenda educacional. E, pessoal, a educação não é uma pauta do futuro, não é mais o futuro, a educação é uma pauta do hoje, do presente. E seguimos comprometidos em fazer, né, essa comunicação estratégica, integrada, próxima e viva, para ampliar esse impacto nos próximos 5 anos.
Eu agradeço de coração a cada uma de vocês que está aqui conosco, trabalhando dia a dia, doando o seu tempo, doando o seu conhecimento, doando o tempo que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa em prol de algo tão importante que é a educação no nosso país. Muito obrigada, Luciana, obrigada, Andréia, Ana Nery, Ana Silvia, Teodora. Obrigada a todos os nossos diretores que não puderam estar aqui hoje, por estar trabalhando tanto. Agradeço imensamente aos nossos associados, que sem eles nós não poderíamos estar fazendo tanto o trabalho que estamos fazendo. Agradeço às nossas empresas parceiras, agradeço também aos nossos fornecedores, equipes que também doam muito mais do que seu trabalho, né? Elas fazem tudo isso com amor, porque a De Olho tem essa capacidade de juntar pessoas em prol de algo muito importante. Então, eu espero que você que esteja assistindo o nosso podcast se sinta convidado a participar também. Toda a sociedade está convidada a participar da De Olho. Entre em contato conosco. Nós estamos em praticamente todos os canais, LinkedIn, Instagram, TikTok, o nosso site, o YouTube. E eu espero que a nossa edição de aniversário de 5 anos da De Olho tenha tocado o coração de vocês, através de pessoas maravilhosas como essas que estão aqui comigo, que eu tenho a honra de chamar de colegas. E muito obrigada a todos vocês que fazem o Dia de De Olho acontecer. E quem ainda não faz, esteja mais do que convidado a participar conosco também. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. E feliz aniversário para De Olho, que venham mais 5 anos. Parabéns, parabéns. Beijo,